somente a Ti. Aleluia. Mais amor por Ti, Senhor. Mais fervor por Ti. Aleluia. Aleluia. Onde estão aqueles que são fervorosos de espírito? Onde são aqueles que são do fogo do Espírito? Sabe, querido, nós somos uma geração do fogo. Nós somos uma geração quente. Nós somos uma geração fervorosa. Não somos da frieza. Não somos uma geração fria, não. Nós somos uma geração do fogo do Espírito. Aleluia. Obrigado, Pai. Esse fogo não vai se apagar, essa chama não vai se apagar, esse fogo vai aumentar, esse fogo vai aumentar, esse fogo vai se expandir. Obrigado, Pai, porque você tem uma proposta de uma geração fervorosa e intensa no Senhor, e nós somos essa geração. Eis-nos aqui, homens e mulheres que se prostram diante da Tua glória, que se prostram diante da Tua perfeição, que se prostram diante do Teu chamado. Não vamos, Pai, esfriar, não vamos esmurecer, não vamos ficar paralisados, mas somos a geração do fogo, fogo para essa geração, fogo do Espírito para a Teresina. Aleluia, chamas do Teu Espírito. Você pode orar um pouco em outras línguas. Aleluia. Longe de nós toda frieza. Somos uma igreja da palavra, mas também somos uma igreja do Espírito. Obrigado, Pai. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Somos uma igreja cheia do Espírito. Obrigado, Pai. Te damos honra, glória e louvores nessa noite. Você é digno de receber toda ação de graça, a sabedoria, a grandeza, a riqueza, pelo século dos séculos. Te amamos, te bendizemos. O Teu nome é glorificado. O Teu nome é glorificado. Que o Teu nome seja exaltado nessa noite. Te amamos, Pai, te bendizemos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Se você ama o Senhor, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Graças a Deus, que bênção. Eu não sei você, irmão, mas hoje eu estou animado. Eu estou animado porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. O Senhor é bom, Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. Você tem motivo para sorrir. Talvez você chegou aqui passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma circunstância, mas eu quero dizer para você, você tem um Pai que cuida de você. Você não é alguém que está abandonado nessa terra, não. Deus, Ele ama você, e Ele cuida de você e supre cada uma das suas necessidades. Isso é motivo para a gente estar alegre. Amém? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Quer ficar mais bonito? Começa a sorrir mais. E quem é da fé, sorri. Porque a fé ela já recebe antes. Amém? Aleluia. Você está bem? Você está animado? Graças a Deus. Gente, ontem nós tivemos uma ação da nossa Secretaria de Missões lá no Disseu, aos arredores da nossa igreja, lá no Disseu, e foi um sucesso. Olha, os meninos fizeram um trabalho excepcional. Eu queria que desde já dar os parabéns para toda a equipe, em especial o pastor William, Gabi, que estiveram à frente, né? Toda a equipe, a diretoria lá da Secretaria de Missões.
Então fizeram um trabalho excepcional, eles distribuíram águas, evangelizaram, abordaram as pessoas, oraram por pessoas, mais de 200 pessoas foram alcançadas, várias delas receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e foi um tempo glorioso, amém? Então nós temos aí um pouquinho, um vídeo, uma amostrazinha grátis do que foi lá, mas foi um tempo sensacional. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Glória a Deus, que bênção. Então, parabéns a todo mundo da Secretaria de Missões, vocês fizeram um trabalho excepcional. Você se alegra com isso? Graças a Deus. Alguém fez aniversário essa semana, ou está fazendo aniversário hoje? Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Olha aí que bênção. Graças a Deus. Só mulheres? Olha que bênção. Graças a Deus. Parabéns, viu, gente? Que bênção. Você se alegra com a vida delas? Estende suas mãos para cá, vamos orar por elas. Pai amado, nós te damos graças por essas mulheres valorosas que cumpriram mais um ciclo nas suas vidas e que se iniciou outro ciclo. Nós oramos pela vida delas e declaramos muitos anos de vida, saúde, paz, que a tua graça permaneça sempre abundante sobre a vida delas e que seja uma nova estação de bênçãos, de avanço, de refrigério, de prosperidade em todas as áreas das suas vidas. Nós declaramos que elas não vão se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas elas estarão firmes na tua palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, desfrutando todos os dias da vida abundante que o Senhor tem para elas e da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós declaramos, Pai, elas vivendo dias extraordinários, milagres sobrenaturais sobre a vida delas, e elas desfrutando da prosperidade e da paz que você tem para elas, no nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, para a honra e glória do teu santo nome. Quem crê diz amém. Uma salva de palmas para elas. Parabéns, meninas. Nossa igreja tem um presente aí para vocês. Que bênção, graças a Deus. Então vamos de Verbo News agora. A nossa programação, para você não perder nada. Fica ligado e atento. – 2 de novembro, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. No dia 14 de novembro teremos a Confra Rema e a edição desse ano terá como tema Black and White, um evento preparado para os nossos alunos, diretoria, monitoria e convidados. Então, se você deseja ter uma experiência Rema, vem celebrar conosco nesse dia. Procure nossa secretaria e adquira já o seu passaporte.
Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas como paraninfo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso, será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seremos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno, onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix. teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Mark Henriques, Honra Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Viu aí quantas programações? Você anotou tudo para não perder nada? Eu quero só reforçar, você viu aqui no Verbo News, que sábado que vem, a partir das 19h30, nós vamos ter aqui a reunião do Bodas. Então, você que é casado, você que é noivo, eu quero fazer essa convocação para você estar aqui, recebendo instruções preciosas para você. Toda a equipe do Bodas está bem empenhada e eles prepararam uma programação excelente para abençoar a sua vida, o seu casamento e a sua família. Então, você não vai ficar de fora dessa. Sábado, 19h30, nós temos um encontro marcado e você vai estar aqui para receber coisas poderosas vindas da parte de Deus. Você pode dar um amém? Graças a Deus, que bênção. Tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez? Faz um sinal aí, bem alto, a gente quer conhecer você. Olha só, gente bonita hoje, que bênção, glória a Deus. Olha, daqui eu consigo ver vocês bem, mas para que o restante da igreja possa ver você e recepcionar você melhor, eu vou pedir, por favor, fique de pé, a gente quer te dar a atenção devida. Olha aí, você que está perto dessas pessoas, você já sabe o que fazer. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha, você que está visitando a gente, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra, um privilégio receber você aqui com a gente nessa noite. Quero dizer, fique em casa, se sinta em casa, porque afinal de contas é a casa do nosso Pai. Então, sinta-se mesmo na casa do Papai. Você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda. É um prazer e um privilégio ter você aqui. Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço para o seu pastor, para a sua liderança, e as portas vão estar sempre abertas para você voltar. Agora, se você não está congregando em nenhuma igreja, eu quero dizer para você, você precisa congregar. É bíblico, a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, nós precisamos ter uma igreja que a gente faça parte dela.
E se você nos der a honra de escolher a nossa igreja para você chamar de sua, nós vamos ficar muito felizes e muito alegres. E estamos aqui de braços abertos para te receber. No final, nós temos uma sala preparada com muito carinho para as pessoas que nos visitam, os nossos convidados. Você lá na entrada recebeu uma pulseira, e essa pulseira diz que você é VIP aqui na igreja. Então, o seu tratamento aqui é VIP. E a gente tem uma sala VIP preparada para você. Lá vai ter alguma coisa para você comer, para você beber. E a gente só quer ter um tempinho com você, vai ser bem rápido, para você ter uma recepção digna e calorosa. Vão ser 5 minutinhos. Aí no final eu vou voltar e a nossa equipe vai encaminhar você até essa sala, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria destacar a presença do pastor Marcos Puceno. Ele está aqui conosco hoje. Hoje pela manhã ele ministrou uma palavra, foi poderoso, irmãos, foi uma grande bênção. E agora à noite ele vai também estar ministrando aqui a palavra de Deus para nós. Ele é pastor presidente da Igreja Verbo da Vida lá em Ouricuri, lá em Pernambuco, né? Uma grande bênção, um grande avivamento tem estado presente ali naquele lugar. E Deus tem usado ele de diversas formas para abençoar aquele povo. E ele está aqui conosco, né, passando uma temporada, ensinando a matéria no Centro de Treinamento Bíblico Rema, ensinando a matéria Ministério Prático, né, e tem sido uma grande bênção, e eu creio que nós seremos grandemente abençoados hoje à noite. Amém? Graças a Deus. Vamos para um outro momento do nosso culto, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu queria que você abrisse comigo lá, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. Quem abriu, diga: eu sou próspero, eu sou abençoado. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo aqui trazendo instruções para a igreja em Corinto, ele diz que aquele que semeia pouco, ou seja, aquele que oferta pouco, ele vai colher de Deus, ele vai colher do princípio estabelecido por Deus, pouco também. Mas aquele também que semeia, ou que planta, ou que oferta com fartura, ele vai colher com abundância. Significa que a nossa colheita é proporcional ao nosso plantio. Então, se você planta pouco, você vai colher também pouco. Mas se você planta muito, você também vai colher muito. E aí no verso 7 ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Veja, ele não está dizendo que é segundo estiver proposto na nossa mente. Ele não está dizendo que a gente vai ofertar segundo a nossa realidade natural. Ele não está dizendo que a gente vai ofertar segundo aquilo que a gente pensa que é o certo, a quantia que a gente pensa que não vai faltar. Mas ele está dizendo que a nossa atitude, a nossa disponibilidade em ofertar, ela está muito mais interligada, ela está muito mais entrelaçada a uma disposição no coração. E a Bíblia diz que o coração é o espírito do homem. Isso nos mostra, irmãos, que a nossa oferta, o nosso dízimo, é uma atitude espiritual. É verdade que a gente pega o nosso dinheiro, e esse dinheiro, ele representa o nosso suor, o nosso esforço, o nosso sangue, nosso conhecimento, o nosso tempo. É parte da nossa vida que a gente está dando ali. E quando a gente faz isso, a gente está trazendo algo físico, algo natural. Mas por trás disso tem uma intenção e um princípio espiritual. É por isso que a Bíblia diz que cada um deve contribuir segundo está proposto no coração. Há uma proposta no seu coração. Nesse exato momento, enquanto eu estou falando, está vindo um valor para você ofertar. A gente não pode ser aleatório, a gente não pode deixar as coisas correrem, né, como se não tivessem sentido algum. Não, há um propósito e há uma proposta no nosso coração, no nosso espírito. Quando nós damos ao Senhor, nós estamos tendo uma atitude espiritual. Diga: ofertar e dizimar é acima de tudo, uma atitude
espiritual. É por isso que Paulo está dizendo, olha, cada um vai contribuir segundo tiver proposto no seu coração. Então, nesse momento, é o momento de você sondar o seu coração e ver qual é a proposta que está dentro dele, no seu espírito, para que você possa contribuir, para que você possa ofertar. E aí ele continua dizendo, não é com tristeza, não é porque o pastor está pedindo para você, aí você vai dizer, eita, o pastor está dizendo, né, estou constrangido, eu vou dar. Não, se for com essa atitude, com essa intenção, você nem precisa dar. Você está aqui? Então ele diz que a gente não deve doar com tristeza e nem por necessidade. Alguns podem dizer assim, eu vou doar porque eu estou precisando de algo, estou precisando de uma bênção, então eu vou dar. Não, ele está dizendo que não é essa a proposta, não é essa a disposição que deve estar no nosso coração. E nem muito menos a gente dizer, eu não vou dar a quantia tal porque vai faltar. Se eu der essa quantia, vai desinteirar no pagamento dos meus compromissos. Não, ele está dizendo que a despeito dos compromissos, ele está dizendo que, a despeito das nossas vontades, a despeito da nossa realidade natural, a gente deve ofertar segundo tiver proposto no nosso coração. Se o que está proposto no seu coração é uma quantia grande, é uma quantia alta, e eu já digo para você, geralmente é uma quantia alta, é uma quantia desafiadora. Porque Deus, Ele quer que a gente entre nesse princípio de receber muito, de colher muito, quando a gente dá muito. Deus, Ele não quer que você colha pouco, Ele quer que você colha muito. Você está aqui? Quem geralmente vai dizer para a gente que a gente deve ter cuidado na nossa oferta? Não dá hoje não, ou então dê menos, porque senão vai faltar. Quem diz isso é o diabo, porque o diabo quer ou que você não colha nada, porque se você não der nada, você não vai colher nada. Ou que você colha pouco, porque você dá pouco. Você está aqui, querido? Mas Deus, Ele quer que você colha muito. Às vezes a gente fica pensando no plantio, mas a gente tem que pensar na colheita. Tem gente que fica pensando, eu vou plantar pouquinho aqui, porque senão vai faltar. Mas você tem que pensar na colheita, eu vou plantar mais, porque eu vou colher mais. Você está aqui? É por isso que Deus está dizendo, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. E aí Ele continua dizendo, porque Deus ama quem dá com alegria. Uau! Significa que a gente vai dar o que está proposto no nosso coração. Vai ser uma quantia alta, porque a gente vai colher algo alto também, a gente vai colher uma quantia alta, e a gente precisa fazer isso com alegria no nosso coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem quer desfrutar do amor de Deus? Então dê com alegria, porque Ele ama quem dá com alegria. E aí no verso 11, eu gosto disso, no verso 10 ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Quem é esse aquele? Deus. Deus, Ele nos dá a semente para a gente semear. Você não recebe do seu salário, você não recebe do seu chefe, do seu patrão, do governo. Você não depende de nada, irmãos, que está acontecendo. Você depende do Senhor. Você está aqui? Então, aquele que dá, Deus nos dá. Deus é quem nos supre. Ele nos dá semente para a gente semear. E Ele nos dá também o pão para alimento. Aí Ele diz que Ele suprirá e aumentará a nossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ei, deixa eu dizer algo para você, se prepara, porque Deus está aumentando, Deus está suprindo, Deus está multiplicando a sua sementeira. Então se prepare para você começar a dar quantias cada vez maiores, porque o Senhor está aumentando, porque o Senhor está multiplicando. Aleluia. E aí no verso 11 ele diz, enriquecendo-vos em tudo. Ei, não é te enriquecer em algumas áreas, é te enriquecer em tudo. Você é rico, porque Deus está enriquecendo você. Amém, pastor. Tem os boletos da manhã, né? Ei, você é rico, porque Deus está te enriquecendo. Porque Deus está te enriquecendo. Porque Deus está te enriquecendo. E é em tudo, é em todas as áreas. E Ele te enriquece com um propósito, para você ser generoso. Ele está te enriquecendo aí. Deus está me suprindo, Deus está me guardando, Deus está multiplicando a minha sementeira, Deus está aumentando as minhas sementes e me enriquecendo, para que eu seja cada vez mais generoso, para que eu dê cada vez mais. Aí ele diz, a qual faz por nosso intermédio, sejam tributadas, graças a Deus. Ei, essa igreja, o seu dinheiro, irmão, ele não para aqui nessa igreja não. O seu dinheiro, o dinheiro que vem para cá, ele paga o aluguel da igreja, ele paga as contas da igreja, a luz da igreja, ele paga os funcionários da igreja, mas ele também chega para os missionários. Nós temos missionários, irmãos, na Alemanha, nós temos missionários em Moçambique, nós temos missionários no Uruguai, nós temos missionários em Angola.
O nosso dinheiro está chegando em lugares que a gente nem imagina. E quando chega lá, e aí os missionários abrem lá a conta, veio um Pix, aí o que eles fazem? Eles dizem, graças a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, a nossa generosidade faz com que por nosso intermédio, graças sejam tributadas a Deus. Você está aqui, querido? Pessoas aqui nessa cidade têm sido abençoadas através de cestas básicas, através de auxílios, entidades, né? Entidades ligadas a crianças com câncer, a idosos, né? Pessoas que moram em comunidades têm sido alcançadas através de cestas básicas, através de assistência social. E sabe por que isso acontece? Porque nós estamos sendo generosos. Então eu quero dizer para você, Deus está aumentando porque Ele quer aumentar isso mais ainda. E quando chega, irmãos, uma cesta básica para uma pessoa que está precisando, que está com fome, sabe o que ela faz? Ela diz, graças a Deus. Quando chegam os alimentos, quando chegam a assistência para essas entidades, sabe o que eles dizem? Graças a Deus. Então essa é uma boa oportunidade para a gente ser um instrumento, para que o nome de Deus seja glorificado, para que pessoas tributem graças a Deus. Então, com essa consciência, seja generoso, sonda o que está no seu coração. Separe aí uma oferta generosa. Se você vai devolver o seu dízimo, faça isso com alegria. Você pode fazer isso através do envelope que está aí perto de você, na sua frente, na cadeira. Você pode fazer isso também através de mecanismos mais tecnológicos. Então, nós temos aqui o Pix, que você pode também fazer através dessa forma, dessa ferramenta. Acredito que você que é membro dessa igreja já tem o Pix da igreja aí registrado no seu banco digital. Você que não é, tem aqui o Pix que vai auxiliar você. Lá atrás nós temos as nossas maquinetas de cartão de crédito, de débito. Você também pode fazer através dessa ferramenta. E você que está em casa nos acompanhando, você já sabe o que fazer. Tem aí o QR Code que você pode acessar. O importante é você não deixar de fazer a sua oferta, de participar desse princípio maravilhoso que faz com que graças sejam tributadas a Deus. E você é abençoado através disso, colhendo uma colheita sobrenatural, abundante e poderosa chegando para você. Se você vai fazer isso através do envelope, levanta bem alto aí o envelope. Se você vai fazer através dos mecanismos digitais, levanta bem alto o seu celular. Vamos orar, render graças ao Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, prontos para ofertar na tua casa, para devolver o teu dízimo. Sabemos que esses são princípios celestiais que o Senhor estabeleceu, não para que você mesmo seja beneficiado, mas para que nós sejamos alcançados. Somos gratos ao Senhor, sabemos que esse é um princípio tão solene, que requer tanto temor, que requer tanta aplicação da nossa parte, mas sabemos também que é um princípio que exige alegria, porque a tua palavra diz que nós damos com alegria e o Senhor ama aquele que dá com alegria. Nós te damos graças pelo privilégio que temos de participar desse momento. E é com toda a alegria do nosso coração que nós fazemos isso. E eu declaro uma grande colheita, uma colheita poderosa, sobrenatural e abundante sobre a vida de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Sai do seu lugar e venha ofertar com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, eu sou abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Nada mais importa. Compara a ti, Senhor Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Aleluia, aleluia.
somos gratos a você por essa noite maravilhosa. Eu sou grato, Pai, por esse ministério de música abençoado. Sou grato, Pai, por essa igreja, nesse lugar. Somos gratos pela cidade de Teresina. Somos gratos por cada membro dessa igreja, pela liderança dessa igreja. Pai, eu agradeço a você por todas as suas bênçãos e te agradeço principalmente pela sua palavra, que é poderosa para mudar circunstâncias, sua palavra que é poderosa para transformar nossas vidas. Eu te rendo graças porque nesse momento nós vamos nos expor à sua palavra. Então muito obrigado pela inspiração, obrigado pelas manifestações dos dons espirituais e obrigado por cada vida que será impactada e transformada nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de música, pela disponibilidade. Queridos, eu não sei você, mas eu estou muito feliz nesta noite, sabe? Estou muito animado. Nós escolhemos o lugar certo para estar nesta noite, escolhemos o melhor lugar de fato, que é um lugar onde nós vamos nos expor à palavra de Deus. Eu acredito, querido, que você já foi abençoado. Tivemos lindas canções, tivemos um momento de louvor, um momento de adoração a Deus, queridos, e é bom fazer aquilo pelo qual nós fomos criados, fazer aquilo pelo qual nós existimos, que é louvar e adorar o nosso Deus, o nosso Criador. Você se alegra com isso? Bom demais, não é isso? Então, amados, pela manhã eu estive aqui ministrando a palavra de Deus, eu fui muito abençoado. Até agora há pouco eu ainda estava meditando no que a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus que foram ensinados nesta manhã, e isso alegrou muito meu espírito, sabe? Agradeci muito a Deus por essa palavra. Amado, você é privilegiado. Não sei se você sabe, mas nos países comunistas, as pessoas não têm esse privilégio que você tem hoje. De estar sentado ouvindo a palavra de Deus, de ter acesso à palavra de Deus, é totalmente proibido em países comunistas. E nós somos privilegiados, sabe por quê? Essa palavra que nós nos expomos em cada culto aqui, ela é a mesma palavra que criou os céus e é a mesma palavra que criou a terra. Porque Deus, Ele não tem duas palavras, Ele só tem uma palavra. E a mesma palavra que do nada fez tudo, é a mesma palavra que nós vamos nos expor, que nós nos expomos em cada culto que nos reunimos, ou na sua casa, quando você abre a sua Bíblia, seja uma Bíblia de papel, seja uma Bíblia digital, é a mesma palavra que criou os céus e que criou a terra. É a mesma palavra a palavra que tem o poder de mudar circunstâncias e situações. É a palavra que tem o poder para mudar a vida de muita gente de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo muita gente já vive. E ela vai lá só colocar mesmo de cabeça para cima. E agora nós vamos nos expor a essa palavra. Pela manhã, eu trouxe aqui um ensinamento sobre um princípio, que é o princípio da estrutura de autoridade. E esse princípio, não sei se é meu microfone está fazendo esse barulho. É o meu microfone? Não? Beleza. Então, esse princípio da estrutura de autoridade, ele funciona por meio da autoridade e da submissão. Então, nós meditamos nesta manhã sobre esse princípio, né? Autoridade e a submissão. E existe uma bomba nuclear, existe uma praga que ameaça a submissão e a autoridade. Entenda, submissão e autoridade são princípios da luz, princípios do reino da luz, princípios do reino dos céus. E existe uma praga que combate esses princípios do reino dos céus, que é um princípio das trevas, um princípio do reino das trevas, do império das trevas. Que princípio é esse? É o que nós conhecemos como soberba. A soberba é um princípio das trevas. A soberba é quem tem destruído muitos casamentos. A soberba tem destruído muitas famílias. A soberba tem colocado mãe contra filho, filho contra mãe, pai contra filho, por aí se vai. Tem destruído familiares, tem destruído sociedades. A soberba é a causa da existência dos demônios. Os demônios só existem por causa da soberba.
eles são frutos da soberba. Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás, Deus não criou demônios, Deus criou anjos, e a soberba converteu eles para o que eles são hoje. E essa praga chamada soberba, nós precisamos conhecer um pouco ela para que nós possamos evitá-las em nossas vidas. Então, nesta noite, coloca aqui, por favor, meu material de trabalho. Se for meu celular, se for meu equipamento, eu troco ele. Pronto, está aqui já. De manhã não fez. Tá algum problema que não está funcionando? Vê aí se tem alguma notificação no computador. Opa, agora sim. Pronto, testar de novo para ver. Parou, ó. Começou, mas parou. Pronto. Opa. Pronto. Testar de novo, né? Que essas coisas são bênçãos, mas também às vezes são uma bênção mesmo. Pois bem, então, eu quero falar aqui sobre a soberba. Então, se vamos falar sobre soberba, né? Então, eu quero conhecer no nosso meio quem são soberbos. Quem é soberbo aqui? Levanta a mão, por favor. Eu quero conhecer. Quem é soberbo mesmo aqui? Não, sou uma pessoa muito soberba. Eu queria saber se tem no nosso meio. E parece que não tem nenhum soberbo. Que igreja abençoada, pastor. Que coisa boa liderar pessoas que não têm soberba na sua vida. Mas será se não tem mesmo? Então vamos tentar conhecer um pouco sobre a soberba para ver se isso existe ou não em nossas vidas. Talvez existe e a gente não saiba, né? Vai que existe soberba no nosso coração e a gente não sabe. Então vamos conhecer um pouco sobre essa praga, sobre essa bomba nuclear contra a submissão e a autoridade. Então, eu vou voltar a tocar alguns assuntos que foram abordados pela manhã sobre estrutura de autoridade, sobre submissão, porque a soberba vai entrar aí realmente como uma bomba nuclear, algo que destrói um princípio de estrutura de autoridade. A gente já vai aí, eu nem apertei, nem vi. Pois bem, vamos procurar entender o que é a soberba. Vamos construir alguns pontos de partida para trazer a compreensão sobre a soberba. Primeiro, ela é um sentimento de orgulho excessivo, onde a pessoa se considera superior aos outros. Então, nós temos aqui uma imagem de níveis de soberba, no qual o soberbo, ele sempre olha as pessoas lá do alto, de cima para baixo, porque ela não está entre os meros mortais, essa pessoa. Então, ela está acima dos demais. Ninguém manda nela, ninguém impõe nada a ela. E os soberbos, eles costumam ter uma frase muito comum na vida deles. Eu espero que não faça parte da sua vida. Senão você é soberbo. Os soberbos, eles têm algumas palavras que fazem a gente identificar quem eles são. Que é um negócio mais ou menos assim. Você sabe com quem está falando? Você sabe? Você faz ideia com quem você está falando? Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eu sou o bambambam. Eu sou mais alto que vocês. Eu sou mais poderoso. Você não sabe com quem está falando, não. Né? Isso é muito típico das pessoas soberbas. A soberba, já abordo mais. Deixa eu só construir aqui esse início de pensamento do que é a soberba. Então, é um orgulho excessivo. E a soberba, ela é uma visão de si mesmo totalmente irreal, elevando o soberbo a seus próprios olhos. Por exemplo, uma pessoa é um gato, mas ele jura que é um leão. Ele se vê como um leão, ele mia e pensa que está dando um rugido. Na cabeça dele, ele está dando um... Eu vou pegar o de bastão, beleza? Não quer ajudar, né? Se está me imagina. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu parei onde mesmo? Sim, no leão. Eu sabia, eu queria testar a atenção de vocês. Entendeu? Então tá ele. E aí isso daqui me faz lembrar da minha infância. É porque eu vivia jogando futebol, que gostava muito desse esporte. E aí eu notei um negócio que tem um colega meu, que ele era muito ruim de bola. Sabe o que é a pessoa ruim de bola? Pensa aí numa pessoa ruim de bola. Tirando os jogadores da seleção brasileira. Pensa aí, né? Alguém muito ruim de bola. Pronto, esse meu colega era pior do que todos eles juntos.
O bicho era ruim de bola. Ele não sabia desenvolver os principais fundamentos do futebol. É horrível em todos. E aí ele se achava o craque. Ele se considerava o craque e da cabeça dele, ele era o melhor da rua. Mas ele só jogava por causa de uma coisa. Porque era o dono da bola. Não tem problema nenhum ser o dono da bola, desde que a pessoa reconheça. Não, realmente eu não sou bom, eu só jogo porque sou o dono da bola. E ele era o dono da bola, só jogava porque era o dono da bola, mas ele no mundo, na cabeça dele, ele era o melhor. E ele era tão ruim que às vezes o pessoal que jogava com ele evitava tocar para ele, que era caso perdido. Mas na cabeça dele, no mundo dele, ele era o melhor. Gente, não é soberba quando você é bom em alguma coisa. E todos nós somos bons em alguma coisa. E quando nós somos bons, e as pessoas reconhecem que nós somos bons, não é soberba você dizer que é bom naquilo que você é bom. Amém? Quando Deus diz assim, eu sou, é porque realmente Ele é. E isso não é soberba. Amém? A soberba, ele não respeita a cor da pele. A soberba não respeita a classe social. A soberba, ela pode estar desde o mais rico ao mais miserável. Você pode encontrar soberba no coração de uma pessoa rica e pode encontrar soberba numa pessoa que vive na miséria. Porque ela não respeita a classe social, ela não respeita a idade. A soberba pode estar em um velho, pode estar em uma criança. É algo terrível ela. E que ela não acha espaço no nosso coração. Amém, amém? Pois vamos tentar trabalhar aqui mais um pouco sobre a soberba. Vamos lá. A soberba, ela cega e ela também endurece o coração. A pessoa fecha o coração para a palavra de Deus, fecha o coração para diversas coisas na vida. Então a soberba não pode ser vista com bons olhos, porque ela cega e endurece o coração. Vou abordar um pouco mais na frente essa questão dela cegar e ela endurecer o coração. A soberba, ela tem uma ótima ilustração que é o mau hálito. Quem aqui tem mau hálito? O mau hálito é um negócio interessante, porque a pessoa que tem mau hálito, ela não sabe que tem mau hálito. Ela não percebe que tem mau hálito e ela jura que o hálito dela é muito bom e agradável. Mas quem está próximo não suporta, fica se distanciando, fica um pouco mais distante e a pessoa não se toca, que o hálito está forte. Eu conheço pessoas que perderam a amizade porque foi dizer para a pessoa que ela tinha mau hálito. É incrível isso. A pessoa ficou tão ofendida que não quis mais amizade com aquela pessoa. Ou seja, a soberba é assim também. A pessoa que tem soberba, ela não sabe que é soberba, ela não percebe que é soberba, porém, todas as pessoas que estão próximo dela não suportam. E quem é que suporta estar próximo de uma pessoa soberba? Às vezes, quando a pessoa soberba aparece na esquina, a pessoa diz, rapaz, vamos embora que fulano já está ali, ó. Aí cada um já sabe, porque não suporta a pessoa muito soberba. Então é mais ou menos isso. E é interessante que pessoas soberbas, elas são totalmente cegas e não conseguem de fato enxergar a soberba. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu muito jovem, mais ou menos na minha adolescência, acho que 16, 17 anos, por aí essa faixa, eu fazia parte de uma igreja que tinha todo segundo domingo do mês o culto que era na direção dos jovens. E aí era muito bom, era muito animado. Os jovens já começavam a trabalhar no sábado para que o culto fosse diferente mesmo. E nessa igreja, os jovens ficavam mais ou menos nos bancos assim, separados ao lado, né? A igreja assim e os bancos assim, para o jovem ficar nessa areazinha, perto já da plataforma. E aí a líder dos jovens, ela chegou lá para escrever o nome de quem iria ministrar, quem ia ter a oportunidade para ir lá no púlpito. E nessa época eu era muito dedicado à palavra de Deus, eu estudava a palavra de Deus. Gente, a soberba ela é tão terrível que mesmo você estudando a palavra de Deus, ela pode, pela palavra de Deus que você está aprendendo, ela achar um lugar de ir junto. A bicha é nojenta. Aí acontece o quê? Eu estudando a palavra de Deus, eu me tornei altamente soberbo.
E eu me achava a quarta pessoa da Trindade. Eu me achava no alto nível de santidade, você não faz ideia. Eu estava chegando num nível de santidade tão alto, que eu já estava me planejando para não usar mais nem calça jeans. Eu queria usar só a roupa que está escrita na Bíblia, os linhos finíssimos. Eu só ia usar roupa de linho. Eu estava tentando ir para esse novo patamar de santidade, pensando que roupa santifica alguém. Entendeu? Eu pensava isso. Então, eu era super santo. Eu não me misturava com todos os jovens da igreja, porque eles só falavam besteira. Eu só estava perto dos mais velhos da igreja, que era para mim aprender com eles e ser muito sábio igual eles, né? Então, eu me sentia um pouco acima dos meros mortais abaixo de mim. E aí, quando a Lídia foi pegar o nome dos jovens para ministrar, ela disse, vou colocar aqui o nome de Marcos também. Eu digo, coloca não. Eu super santo, viu? Eu altamente carnal, pensando que era santo, pensando que era espiritual. Eu jurava que eu era espiritual, mas eu vi na Bíblia que eu não era espiritual. Eu era carnal. E eu disse, não coloca meu nome mais não. Ela disse, eu vou colocar. Eu disse, se você colocar, eu tomo esse papel, isso na hora do culto, viu? Começando no culto, e ela pegando os nomes. Eu disse, se você escrever meu nome aí, eu tomo esse papel de você aí, agora rasga e joga nos seus pés. Ora, o espiritual, eu me vi como espiritual. Eu disse, eu vou ministrar aí. Mas não precisa meu nome estar em papel não, porque o Espírito Santo vai falar com o dirigente do culto, ele vai ver a voz do Espírito e vai chamar meu nome sem precisar estar nesse papel aí. Moral da história, eu não ministrei, porque meu nome não estava no papel. Entende? Então a soberba, ela cega você até no nome da espiritualidade. Fica cego, não consegue perceber o quanto arrogante a pessoa é. E eu louvo a Deus que, graças a Deus, eu aprendi esses princípios e me livrei dessa praga chamada soberba. A soberba, ela leva à autossuficiência e à recusa de depender de Deus. Isso já é um grau elevadíssimo da soberba. Na Bíblia, isso é reconhecido em um grande querubim, que foi ungido, e ele era perfeito, e ele ficou tão cego pela soberba que ele se viu acima do próprio Deus. Então, eu não sei você, mas eu nunca conheci um ateu humilde. Se você já conheceu, parabéns para você, porque eu não conheço. Todos os ateus que eu conheço, todos são arrogantes. E todos eles têm mais conhecimento do que todas as pessoas juntas. Eles são os donos da verdade, né? E não passam de pessoas soberbas. Se você conhece, beleza. Eu não conheço nenhum ateu que seja humilde. Todos ateus são soberbos. Então, esse é um grau elevadíssimo da soberba, que é quando ele vê que nem de Deus precisa. É tão soberbo, que diz assim, nem de Deus eu preciso. Negócio de Deus, né? Se a pessoa não depende de Deus, meus queridos, isso já mostra um nível altíssimo de soberba no coração dessa pessoa. Amém, amém? Pois vamos lá ainda. Provérbios capítulo 16, verso 18, diz o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então você vê que a Bíblia não vê com bons olhos a soberba. No verso 19, capítulo 16, verso 19 diz: é melhor ser humilde, de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Ou seja, na Bíblia, no reino de Deus, nós conhecemos um princípio chamado estrutura de autoridade, que ela funciona por meio da autoridade e a submissão. A soberba destrói a submissão e a autoridade. Mas a humildade é o que destrói a soberba. A soberba não suporta um coração humilde. A soberba, ela não suporta uma pessoa humilde. Se ela vê uma pessoa humilde, ela corre longe, ela diz, perto desse eu não chego. Porque a soberba não suporta a humildade. Então, o remédio para a soberba e a vacina para a soberba chama-se humildade. Você está aqui ainda? Quem aqui é humilde? Glória a Deus, aleluia, coisa boa. Igreja sem pessoas soberbas e cheia de pessoas humildes, que coisa maravilhosa.
Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quando uma pessoa é soberba, quando ela é arrogante, que ela se vê acima dos meros mortais, Deus simplesmente resiste a essas pessoas. Quem aqui quer ser soberbo? Eu mesmo não quero, Deus o livre, né? Pois bem, então veja, a estrutura da autoridade, que é o que nós estudamos pela manhã, ela é algo que Deus criou. A estrutura de autoridade, Deus, ele é o princípio de toda essa estrutura. Aqui temos mais ou menos uma ideia, a estrutura de autoridade, ela é mais nada menos do que uma hierarquia, né? E Deus, ele é o princípio de toda a autoridade, porque o versículo que foi lido pela manhã, ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus estabelece o princípio de autoridade, amados, para que haja ordem, para que as coisas tenham organização. Aí a soberba, ela tem duas formas de se manifestar, que é a insubmissão e a rebelião. São as formas que a soberba, ela entra no coração de alguém e ela vai se manifestar, que está dentro da pessoa, ela se manifesta por meio da insubmissão e por meio da rebelião. Então a soberba, ela gera a rebelião, ela gera a insubmissão. Uma característica de pessoas soberbas é de não gostar de regras, não gostar de normas, não se submete àquilo que é estabelecido. E é fácil demais identificar uma pessoa soberba por conta disso. Exemplo, porque ela se vê acima dos demais. E como é que ela vai respeitar uma regra se ela está acima? Eu vou dar aqui um exemplo. Você já notou que em supermercados, em alguns lugares, existe vaga de estacionamento para gestante, idoso, deficiente? Você já notou isso? Uma pessoa humilde, ela obedece regras para que as coisas funcionem dentro de uma ordem e de um respeito aos demais. Então, o humilde, quando ele vê que tem aquelas vagas, ele não vai pegar aquela vaga. Ele vai pegar a vaga que é especificamente para ele. O soberbo, quando ele vem, ele não tem deficiência, ele não é idoso e não está grávido. Ele vê a vaga preenchida, onde ele quer, onde tem a vaga está muito distante, onde ele quer só tem os preferenciais. Sabe o que ele faz? Descaradamente, na maior cara de pau, ele pega a vaga que não pertence a ele. Por quê? Porque isso é para os meros mortais obedecer. Ele não. Ele é diferenciado, ele é especial, né? É o dono do mundo. Aí pega a vaga e sai na maior cara de pau. E ainda tem uns que são mais folgados, são mais arrogantes, que não pega logo duas vagas só para si. Eu já vi. Na verdade, eu vejo isso constantemente. Aí, quando entra no mercado, tem as filas de idosos, gestantes, né? As filas preferenciais, a pessoa é saudável, não é velho, não é idoso, e na maior cara de pau, ele vê lá as filas enormes, ele não vou pegar uma fila dessa, eu não pego. Vou pegar a preferência. Está lá no meio dos velhinhos, no meio das grávidas, estou lá. Sadio, com muita energia, com muita força, mas não tem humildade de pegar uma fila como todo ser mortal pega. Ficou muito quieto. Então não faz nessas coisas, é? Acredito que não, você disse que não era soberbo. Então obedeça às regras. É para que haja ordem. É para que haja respeito. Então, a soberba, ela não reconhece a autoridade, ela não se sujeita à autoridade, ela não vê autoridade em ninguém. Em ninguém vê autoridade. Esse pastor aí, quem ele pensa que é? E fica, sabe, arrotando algo que está no coração, que é contra
a ordem, a decência. A igreja existe coisas para estabelecer a ordem. A igreja, às vezes, coloca umas fitas nas cadeiras, umas correntinhas de plástico nas cadeiras, e todo mundo ali, os humildes respeitam. Quando o soberbo vem, eu vou entrar aqui, eu sou dizimista, aí ele mesmo, na maior cara de pau, vai lá e pega. Com que autoridade ele está fazendo isso? Isso na igreja é para que haja ordem e haja decência, mas tem uns que se acham acima dos meros mortais. Quem já fez esse tipo de coisa aqui? Glória a Deus. Pois vamos lá então. Eu quero só voltar aqui uma coisa que eu lembrei, ao estacionamento. Um colega meu, crente da igreja, para você ver como a soberba cega. Ele foi estacionar e ele estacionou na fila de deficiente, na vaga de deficiente. Quando ele saiu do carro, aí ele viu um vigilante do estacionamento lá. Ah, sabe o que foi que ele fez? Ele saiu assim, ó. Aí quando entrou no shopping, beleza. Quando ele saiu, que o vigilante estava lá, ele voltou assim também. Só que quando ele contava isso, ele contava rindo, contava assim, eu sou malandro, eu sou brasileiro, eu tenho um jeitinho brasileiro para tudo, não sei o quê. Gente, isso é horrível, isso é ridículo. E tem brasileiro, tem crente que faz as coisas erradas e se gaba e ri como se ele é o bambambam, o mais sabido entre os meros mortais. E nós, como filhos de Deus, queridos, nós temos que seguir o princípio do reino que nós fazemos parte, e não o princípio do reino das trevas. O reino das trevas tem seus princípios e as pessoas andam por ele. Mas o reino da luz tem seus princípios e nós não andamos nesse tipo de conduta. De querer ser o mais esperto, de querer estar se sobressaindo, tirando vantagem das pessoas e desrespeitando idosos, grávidas. Você está compreendendo essa mensagem? O soberbo não respeita ninguém. Ele não dá preferência a ninguém. Pois vamos continuar aqui. Então, a rebelião, né, é a soberba em ação, ela sendo externada. Já abordei isso, já falei, foi sobre isso. E pela manhã eu dei aqui o exemplo da rebelião de Coré, Datã e Abirão. O que aconteceu? Esse rapaz, ele desconheceu a autoridade de Moisés, não reconheceu de forma alguma. Então, primeiro vem o quê? Primeiro vem a insubmissão, que é quando não se aceita as regras, não obedece, está acima das regras, e ela pode chegar a um nível mais alto, que é a rebelião, que é quando realmente se levanta contra a liderança, que é quando de fato se levanta contra líderes. E aí, eles fizeram isso. Só que Deus odeia a soberba. E Deus, para deixar um exemplo de que odeia a soberba, sabe o que aconteceu, para resumir a história? O chão se abriu e engoliu eles. Simplesmente é isso. E a soberba é tão de um jeito que depois que isso aconteceu, que o povo viu o chão se abrir, engoliu os rebeldes, o povo que estava contaminado por eles ainda ficaram com raiva de Moisés, culpando Moisés. Aí depois veio mais juízo sobre os rebeldes. Entenda uma coisa, rebelião, insubmissão atrai maldição e desgraça para a vida das pessoas. A submissão, na submissão existe bênção e existe proteção. Obedeça a sua liderança. Obedeça aos seus líderes. Obedeça às regras. Não queira dar um de esperto ou de João sabido, porque isso não vai ficar bom, porque a maldição vai estar sobre a vida dessas pessoas. Pode observar, toda pessoa rebelde, o resultado da vida delas. É triste o resultado, porque Deus odeia a soberba. E depois tem o caso da rebelião de Míriam, né, e de Arão, que desafiaram também. Moisés era um líder abençoado, né? Estava sempre rodeado de boas pessoas, porque os próprios irmãos se levantaram contra ele, né? E quando se levantaram contra ele, Deus chegou lá e imediatamente trouxe um juízo sobre a vida de Míriam, se tornou leprosa na mesma hora. E Arão, quando viu que a bocada que ele tinha entrado, ele ia se atrapalhar, ligeirinho, ele se dobrou diante de Deus pedindo perdão, e aí Moisés, com coração mole, intercedeu por eles, né? E esse é o pequeno resumo dessa história.
Porque Deus nunca está a favor dos rebeldes. Deus sempre está contra os rebeldes. Então, não adianta querer se rebelar. Principalmente naquilo que diz respeito ao reino de Deus. Porque a rebelião é algo que Deus vê com um péssimo olhar e todos os rebeldes sempre vão quebrar a cara. Não se associe com os rebeldes. Deixa eu dar aqui uma dica só para nós. Vou guardar isso em segredo para nós e o YouTube. Quando você estiver sentado numa mesa, num local, que as pessoas começaram a falar mal do seu líder de departamento, falar mal do seu pastor, falar mal da esposa do pastor, muda de assunto, seja inteligente. Não receba esse tipo de influência na sua vida. Porque se você for por esse lado, você vai se dar mal. Não vai prosperar. Não vai fluir. As bênçãos de Deus não vão se manifestar na vida de quem se associa. O rebelde, o soberbo, ele nunca quer estar só. Ele sempre quer a panelinha dele, o grupinho dele, que é o chamado grupinho do contra. E foi o que aconteceu justamente com Miriam e Arão, que quiseram entrar nesse time e se deram mal. Mas a misericórdia de Moisés foi por eles, e a intercessão. Então, em Romanos 13:5, foi mostrado isso pela manhã também, diz o seguinte: portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, a Bíblia nos inspira a sermos humildes, a sermos submissos, não por medo do castigo, mas pela própria consciência de fazer o que é como princípio do reino de Deus. Ou seja, eu vou fazer isso não é por medo do castigo, eu vou fazer isso porque é um princípio do reino de Deus, é um princípio do qual Deus ama quem obedece, simplesmente assim. Então, vamos lá. A submissão, ele é um princípio fundamental que rege o reino de Deus. Então, entenda isso. Sempre que tiver uma norma, uma regra, algo do tipo, existe a questão da submissão, que é um princípio da luz, mas a insubmissão já é um princípio do outro reino, que é o das trevas. E não tem coisa pior do que você ver crente praticando o princípio de treva e não de luz. Às vezes, o líder do louvor dá uma norma, o povo fecha a cara, faz bico, se contorce. Às vezes o pastor traz uma norma diferente, as pessoas ficam fazendo bico, se contorcem, tal. Gente, existem diversas formas das pessoas se rebelarem dentro de uma igreja. E a causa de tudo isso chama-se soberba. Ela vai gerar todas essas coisas. Pois vamos lá então. Entenda, a rebelião, insubmissão, é um princípio, ou a submissão e a autoridade é um princípio do reino da luz, e a rebelião e insubmissão é um princípio das trevas. Então entenda aqui, a rebelião é um princípio que rege o reino das trevas. Então nunca esteja no time dos rebeldes, aqueles que se levantam contra. Tem crente que ele diz o seguinte: eu tenho o dom de ver o que tem errado na igreja. Eu já vi, eu já ouvi isso. E é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo, não é não? Mas eu já ouvi isso. Eu tenho o dom de ver o que está de errado. Aí chega assim, bisbilhotando tudo. Para depois inflamar as pessoas, dizendo, não, está vendo? Uma liderança dessa, um pastor desse, olha esse departamento, olha. Aí fica querendo apresentar melhorias, mas tudo isso não passa de pessoas arrogantes. Totalmente arrogantes. Como eu falei pela manhã, um pastor que tem o seu estado de consciência em perfeito estado, quando ele nota alguém soberbo, por mais que tenha dom, por mais que tenha talento, ele percebe imediatamente a insubmissão, a rebelião naquela pessoa, e a pessoa cheia de talento não vai receber a oportunidade. E às vezes está na igreja, como eu falei pela manhã, fazendo bico na hora do louvor, todo mundo adorando, a pessoa fazendo cara feia, parece que está chupando limão. Eu canto melhor do que essa pessoa, eu toco melhor do que essa pessoa, e por que não está lá?
esses pregadores que tem nessa igreja, eu prego melhor do que todos eles juntos. Sim, porque não vem para o púlpito. Porque a soberba precede a queda. A soberba destrói o chamado de qualquer ser humano. Destrói a vida de qualquer ser humano, o casamento de qualquer ser humano. A soberba, amados, é uma praga. Então, rebelião é andar no seu próprio caminho, fazer o que está certo segundo seus próprios pensamentos. A própria pessoa é quem determina para ela mesma o que ela vai obedecer, o que ela não vai. E ela não vai obedecer nada, só vai obedecer a si própria. Só vai obedecer seu próprio pensamento. E essas pessoas em alto nível na igreja, elas têm até sua própria teologia. De textos isolados da Bíblia para mostrar seus argumentos. A gente vinha conversando com o pastor agora à tarde, que já existem pessoas pregando para a gente deixar de falar que Jesus vai voltar. O que é isso? É uma pessoa que criou uma própria teologia. E ela jura que é certo, que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, que isso é besteira. Entenda, o soberbo vai ter sua própria teologia, ele vai ter sua própria igreja. Ele não consegue se submeter a uma liderança, ele vai abrir sua própria igreja. A rebelião, ou seja, a soberba tem feito com que haja divisões dentro de igreja, divisões dentro de família. É isso que ela faz. Ela destrói a estrutura de autoridade que Deus criou para que haja ordem e para que haja paz. Agora, presta atenção nesse versículo que está lá em Obadias, capítulo 1, versículo 3. Eu sempre, desde que eu encontrei esse versículo, eu sempre meditei muito nele. Eu sempre fico observando os princípios que há aqui. E aqui diz o seguinte, olha: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Ou seja, a soberba, se ela entrar no coração de um ser humano, ela vai enganar a pessoa, enganar o coração, fazer com que essa pessoa ande por seus próprios pensamentos, sua própria doutrina, tudo ela quem cria. Mas ela não vai se submeter a nenhuma ordem. Você está entendendo essa mensagem? E aí eu sempre penso comigo, a soberba é algo terrível. Então entenda, a soberba ela é tão sem limite para enganar o coração, que eleva a pessoa ao limite máximo. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12 ao 19, conta a história de um querubim. Esse querubim, segundo a Bíblia, ele era perfeito em beleza, ele era perfeito em formosura. No dia que ele foi criado, ele foi o que tinha de mais precioso, ele foi vestido com o que tinha de mais precioso, e ele era, ele era chamado de Lúcifer. Quem aqui sabe o que significa a palavra Lúcifer? A palavra Lúcifer, ela é uma palavra que não vem nem do hebraico e nem do grego, por isso que dificilmente você vai ver na Bíblia essa palavra Lúcifer. Algumas traduções é que tem Lúcifer, mas o Lúcifer, essa palavra, ela vem mesmo do latim. É Bíblia, a primeira Bíblia que traduziu em latim é que traduzia Lúcifer. Mas o que é Lúcifer? Lúcifer significa portador de luz. Lúcifer significa aquele que brilha. Então, esse querubim, ele brilhava tanto, ele portava tanta luz, que Lúcifer nem era o nome dele. A Bíblia não nos diz o nome desse querubim. A Bíblia diz uma característica dele, por onde ele passava. Só se vê aquele grande portador de luz. Aí, portador de luz, na Bíblia é chamado de Lúcifer. Entenda, a palavra Lúcifer não é demônio. Amém? Não é Satanás, não é cão, não é dema, não é... A palavra Lúcifer é portador de luz. Inclusive, na Bíblia que traduz esse querubim de Lúcifer, lá em Apocalipse traduz Jesus de Lúcifer também, chamando Jesus de Lúcifer. Porque lá em Apocalipse chama Jesus como uma brilhante estrela da manhã, que é a mesma característica que fala do querubim, que ele era a brilhante estrela da manhã, porque Lúcifer significa portador de luz. Amém? A Bíblia mandou a gente ser o que do mundo? Luz. A Bíblia mandou a gente ser Lúcifer. Mas a mente trava, né? Trava na hora. Entende? Uma mente errada, ela trava tanto que até com a verdade ela resiste à verdade, porque ela já se acostumou com o erro.
Mas eu não tenho problema nenhum em dizer, eu sou o Lúcifer dessa terra. Eu sou. Você não é não? Agora é, né? Quem é que é luz? Quem porta a luz nesse mundo aqui? Nós somos Lúcifers, né? Tem gente que ainda está resistindo, né? Eu entendo, é complicado, a gente entende as coisas erradas, né? Então, ele era chamado de Lúcifer. Agora, eu entendo, ele não era chamado. Isso era uma característica quando se via ele, ó, o Lúcifer. A Bíblia não nos dá o nome desse querubim. Amém? Então, Lúcifer é uma característica que ele tinha. Né? E que também essa mesma característica é dada a Jesus por conta do planeta Vênus, que brilha muito, a estrela que mais brilha durante o dia. Era chamado filho da alva. Né? Eu vou ler aqui uns versículos bíblicos sobre esse querubim. Então, entenda o seguinte, Deus ele não criou o Satanás, Deus não criou os demônios, Deus criou anjos e criou esse querubim, e a soberba destruiu a vida deles. Se a soberba destruiu a vida de um querubim, que foi criado perfeito, imagina eu e você se ele entrar no nosso coração. Então, a única forma de destruir a soberba é por meio da humildade. Tem uma regra, irmão, se submete. Tem uma correção, a Bíblia diz, corrige o sábio e ele vai te amar. Corrija o tolo e ele vai te odiar. Quando você está fazendo alguma coisa errada que o pastor chama e corrige, você fica com raiva, você é sábio ou você é tolo? Se você for sábio, você vai amar quem está querendo abrir os seus olhos. As pessoas tendem a querer amar quem dá tapinha nas costas, mas nós temos que amar quem quer salvar a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, corrija o sábio, ele vai te amar. Corrija o tolo, ele vai te odiar. A pessoa soberba, ela odeia a correção. Odeia, ela não aceita a correção. Amém, amém? Pois vamos lá, vamos conhecer um pouco da história desse querubim. Lá em Ezequiel 28:12 diz o seguinte, homem mortal, vou colocar aqui, homem mortal, cante um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diga a ele que assim diz o Senhor Deus, você é a mesma imagem da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Aí os incrédulos que não têm perspectiva espiritual, eles não entendem. Eles dizem que essa passagem bíblica está falando do rei de Tiro. Só que a Bíblia está se direcionando, falando do rei de Tiro, mas não é diretamente a ele, é ao espírito que está por trás dele. Você vê uma passagem bíblica que Pedro chegou para Jesus, pedindo para Jesus não morrer na cruz. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, aparta de mim, Satanás. Jesus falou contra o diabo, mas era a boca de Pedro. Mas Jesus falou, não foi com Pedro, foi o Espírito que estava atuando por trás de Pedro. E essa passagem bíblica fala do rei de Tiro, mas na verdade é sobre o Espírito que estava por trás do rei, manipulando o rei. Entenda? Por quê? Porque, amados, esse rei não tinha a imagem de perfeição. Nenhum ser humano tem a imagem da perfeição. Nenhum ser humano ele é cheio de sabedoria e beleza, e essas referências estão falando do Lúcifer, o querubim ungido. Entende? Aí o versículo 13 deixa mais claro, porque o versículo diz, estavas no Éden. E desde quando o rei de Tiro estava no Éden? Nunca. É porque estava falando com alguém que de fato habitava e morava no Éden. E as pessoas imaginam que Lúcifer morava no céu, não é assim que as pessoas imaginam? O diabo morava no céu. Isso é um absurdo, tão absurdo, no meio dos absurdos, entre os absurdos, que é a mesma coisa dizer que o pecado começou no céu. Porque quando nós conhecemos a história do Lúcifer, a Bíblia conta que ele não só pecou, a Bíblia diz que ele se encheu de iniquidade. Ele não foi um pecadinho, ele estava recheado de iniquidade. E antes dele cair, é a mesma coisa de falar que no céu, por muito tempo, a iniquidade em alto nível estava lá no céu. Gente, quem conhece o caráter de Deus, os princípios do reino de Deus, sabe que é impossível o pecado chegar perto do céu. Não chega não, por causa da santidade de Deus. É impossível. Então, veja aqui o seguinte,
Aqui diz, estavas no Éden, ou seja, esse querubim, ele habitava no Éden, o Éden era a sua habitação, né? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes, os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha o tanto de coisa que se preparou antes desse anjo existir, e quando ele foi criado, Deus deu tudo para ele assim, honrando ele, pela uma grande criação que Deus fez. Aí diz, gente, está repetido o versículo, aí vem o verso 14, eu mesmo te escolhi, e dei a você a posição especial de quê? De querubim da guarda. Onde é que o rei de Tiro é um querubim? Querubim é uma classificação de anjo. Então, tu és um querubim da guarda, você tinha livre acesso ao monte santo de Deus e andava no brilho das pedras. Aí, Ezequiel 28:15 diz, você foi criado como? Perfeito. E viveu na mais completa perfeição, até que aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Que maldade é essa que entra no coração daquele que Deus cria? Soberba. Ela entra. Sutil, como quem não quer nada, querendo tudo. E o que levou ele a se tornar uma pessoa soberba? A prosperidade na vida dele. A prosperidade daquilo que foi confiado a ele fez com que a soberba dominasse o coração dele. Ezequiel 28:16 diz, olha, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ou seja, foi confiado aqui na terra um território para esse querubim. E ele tinha um tipo de comércio, sei lá, a Bíblia não deixa claro, mas diz que ele prosperou. E por ele ter prosperado, ele cresceu tanto os olhos, a soberba cegou tanto ele, que ele chegou ao ponto de dizer assim, eu vou expandir meu reino. Quem entende o princípio de reino sabe que o reino, ele tem como objetivo a expansão. E ele prosperou tanto na terra, que ele disse o seguinte, olha, agora eu quero ir além. Eu vou subir acima dessas nuvens. Eu vou além dessas nuvens. E eu vou estabelecer meu trono lá no céu. Vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria, olha, a beleza da rosa, se achando uma criatura querendo se igualar ao Criador. E ele acreditou tanto que ele fez isso. Ele tentou, né? Ele tentou. Aí lá foi ele com os seus cangaceiros. Aqui, meus cangaceiros, juntou os cangaceiros dele. Vamos para o céu. Vamos conquistar os céus. Vamos lá, olha o meu brilho, olha o meu poder. Foi. Tentou. Eu queria ver a imagem dessa época. Mas eu fico imaginando. Ele com os cangaceiros dele, tudo lá para cima. E Deus lá de cima, olhando assim, vem. Dá só um pedala Robinho aqui, ó. Eu falei, pá, pedala Robinho. Todos eles foram lançados por terra. Quando a Bíblia diz que eles foram expulsos, não é expulso que eles habitavam lá, as pessoas, quem sabe que entender errado é mais fácil que entender certo? Tudo errado é mais fácil, não tem dificuldade para errar. Quando a Bíblia diz que ele foi expulso dos céus, isso não está dizendo que ele morava lá. Expulso quer dizer que ele foi expulso. Ou seja, do Pernambuco, eu não sei a história do Piauí, eu mal sei a história do Pernambuco. Mas eu sei que os holandeses não moravam no Pernambuco. Amém? A grande revelação, os holandeses moravam na Holanda, não eram no Pernambuco. E os holandeses quiseram invadir o Pernambuco para tomar terras, tomar posse. E quando eles vieram, os pernambucanos expulsaram. E na história diz que os pernambucanos expulsaram os holandeses. Não quer dizer que os holandeses moravam no Pernambuco. Eles tentaram entrar no Pernambuco. O Lúcifer, ele não
morava no céu, ele tentou tomar o céu, e de lá ele foi expulso, antes mesmo de chegar, com certeza. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse, eu vi quando o diabo foi lançado por terra. Diz, ô rapaz, que inveja, eu também queria ver como foi esse negócio. Então ele quis ir. E o que levou ele a fazer isso? Soberba, arrogância, por causa da sua prosperidade, e tudo era de Deus. É um grande problema quando não se reconhece Deus. Sabe o que eu acho lindo no dízimo, cara? O dízimo é maravilhoso, é lindo o dízimo, cara. O dízimo não era nem para estar escrito na Bíblia, eu acho covardia estar escrito, não era para estar escrito isso. Você vê que quando Abraão foi dizimista, ele não leu na Bíblia que não existia. Ele entendeu. Cara, tudo é dele. Eu não tenho nada. Ele ganhou a batalha, ganhou a guerra. E ele disse, rapaz, eu não tenho condições de ter isso. E ele reconheceu o Deus dele. E sabe o que a gente vê hoje? Me mostra na Bíblia, que diz minha Bíblia, que eu dizia, rapaz, não era nem para ter nem esse nome na Bíblia. Porque a Bíblia mostra onde está o coração. O coração. E foi que Jesus ensinou. Onde estiver, eu vou falar na linguagem de hoje. Jesus disse, onde tiver seu dinheiro, seu coração está envolvido. Se seu dinheiro está no reino de Deus, não, se seu coração está no reino de Deus, seu dinheiro vai estar onde? No reino de Deus. Então, é impossível. Então, tem pessoas, deixa eu explicar uma coisa a você. Tem pessoas que amam o dinheiro mais do que a vida. Você sabia disso? Quem não é dizimista, ele ama o dinheiro dele mais do que a própria vida. Sabe por quê? Quem está na igreja deu a vida a Deus. Sim ou não? Mas muitos dão a vida, o dinheiro não dá não. Não dou nada, meu dinheiro dou não. A vida eu já dei a Deus, agora o dinheiro por quê? Porque ama mais o dinheiro do que a sua própria vida. Como é que alguém dá a vida para Deus? Quando eu me converti, quando eu me reconciliar, um colega meu muito metido, essas pessoas ímpias demais, chega, já vai dar dinheiro para a igreja? Eu digo, minha filha, eu já dei minha vida. O que é o dinheiro diante da minha vida? E é incrível como as pessoas se incomodam porque você dá dízimo. O que elas têm a ver com isso? Quando a gente estava no mundo, gastando dinheiro com droga, com bebedeira, com farra, que passava, muitas pessoas no mundo passam o ano todo pagando a poiqueira de um abadá. Para ficar atrás de um trio velho morto. Tudo lesando lá. Passa o ano todo pagando. As pessoas batem pau. Tu foi para aquele trio da Ivete? Tu foi? É muito caro. E as pessoas aplaudem. Agora, dízimo, eles se incomodam. Porque dízimo é um princípio da luz. E quem é das trevas sempre vai odiar. Você está comigo? Entenda, o dízimo, ele prova onde seu coração está. Ele é uma prova. Uma prova, é uma forma, entenda, existe uma diferença. Quem ama? Quem aqui ama a Deus? Amém. Prove quem ama. Como? Dando seu suor, sua vida está no seu salário. É mais de 8 horas por dia trabalhando, ali é seu suor, é sua vida, é seu sangue que está no seu dinheiro. E quando você dá dízimo e dá oferta, o diabo fica endemoniadinho. Ele está dando a vida dele, o Criador, ele está dando a vida dele. Eu não posso deixar não. Ei, menino, onde é que está na Bíblia esse negócio aí no Novo Testamento? Isso é da lei. O cão falando, Satanás falando no ouvido. Isso é da lei. Oxê, e era, mas a lei não dizia que tinha que amar a Deus? Aí nós não estamos na lei, aí tem que odiar agora. Na lei dizia, não matarás. Nós estamos na lei, aí agora pode matar o povo, então. Vem com argumentos sem sentido. E um monte de crente só esperando ouvir isso. Deixa ser dizimista por dar ouvido ao diabo. E se fosse por mim, se eu fosse Deus, eu não teria colocado dízimo na Bíblia, que era para ver quem realmente iria reconhecer ele. Você está aqui? Não existe. Onde seu dinheiro estiver, meu querido, o coração vai estar. Não tem escapatória. Você já viu aqueles homens casados, que eles só andam na grife, carro novo, né, todo bonitão, parece o capa de revista.
Aí você olha para a mulher descabelada, dente podre, as peças íntimas tudo rasgadas, largada. O que é isso? É onde o coração dele está. Onde o dinheiro está. É ali que o coração está. Porque onde seu coração estiver, o dinheiro vai se manifestar nele. Aí a prova de amor está aí, no dízimo e nas ofertas. Se ama a Deus, prova. Não vai ser igual aquele rapaz que eu gosto de contar a história. Um jovem apaixonado, ligou para a mulher e disse: amor, eu te amo, minha filha. Meu amor, por você eu enfrento o comando vermelho, nem precisava nem desses policiais aí do BOPE. Por você eu enfrento o PCC. Eu subo nas favelas sozinho, sem um canivete, por amor a você. Por amor a você, eu enfrento os Tendman, eu enfrento o Jasper, por você eu enfrento qualquer um. Aí do outro lado, a menina se desmanchando: ele me ama, ele me ama. Nossa, como ele me ama. E lá, aí ela toda sorridente, aí diz: amor, você vem me ver hoje? Aí ele disse: se não chover eu vou. Oxi, a chuva destruiu o amor do homem. Que amor é esse que a chuva apagou? É na hora de provar que vale. É chamado gasofilaste. Antigamente a gente usava assava, que ele disse que passava a mesma vida do povo. Entenda? Por que eu estou falando isso? Nem está no meu contexto. Eu odeio sair do contexto. Eu odeio sair do meu esboço. Eu não gosto disso. Mas vou fazer o quê? Se tem pessoas aqui que não é dizimista e Deus quer que eles saibam disso. Aleluia. Aleluia. Você deu a vida para Deus, não foi, bichinho? Mas e o dinheiro, cadê? Deus está esperando. Não é para pastor. Você tem que provar, é para Deus. É para Ele. Deus é muito lindo, amados. E eu fico bravo quando vejo que me prova no Novo Testamento onde está escrito. Mas rapaz, Jesus abençoa, Jesus. É amar demais o dinheiro. Toda pessoa que ama o dinheiro, ele tem problema com dízimo. Tem demais, porque ele ama demais o dinheiro. E o dízimo é uma prova real dessas coisas. Amém, amém? Quem aqui ama a Deus? Amém. Quem ama tem que provar. Você tem provado seu amor? Amém. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E essa igreja só está de pé porque tem muito dizimista que ama de fato a Deus e que tem provado esse amor todos os meses. Sabe, uma certa vez tive que passar por uma experiência. Eu estava com muito problema financeiro nessa época. E chegou um momento que eu tinha que escolher. Eu não era pastor, eu era só um tocador de violão meia tigela da igreja. Assim, não meia tigela, aquele tocador de início de igreja, que ele só tem habilidade até chegar aos músicos mesmo. E aí, chegou um momento que eu tinha que escolher. Ou eu dava o dízimo, ou eu pagava meu aluguel. Aí vem na minha mente: e aí, vai escolher o quê? Eu disse: eu não vou pensar nem duas vezes. É óbvio que eu vou dar o dízimo. Que esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro é uma adoração. Esse dinheiro é um louvor a Deus. Eu não vou deixar o diabo roubar isso, não. Aí fui lá e dei. Aí a mente, a cabeça, que sempre é incrédula: e aí? Eu digo: ele é o provedor. Ele não vai deixar faltar. Eu tenho confiança nisso, eu acredito nisso. A Bíblia diz que as janelas dos céus, elas são abertas sobre os dizimistas. Então, a Bíblia diz: por que a Bíblia não diz as portas do céu? Porque porta abre por dentro e por fora, janela só por dentro. É algo que só Deus pode fazer por nossas vidas, quando nós somos dizimistas. Os céus se abrem ao nosso favor. Resultado, Deus proveu. E eu não fiquei com o meu aluguel atrasado, porque Deus é bom. Amém? Isso para Deus não é nada. A Bíblia diz que todo ouro, toda prata, toda riqueza dessa terra pertence ao Senhor. Nós somos o quê? Nós apenas gerenciamos o que não é nosso. E a nossa vida pode mudar de uma hora para outra, queridos. De uma hora para outra pode ser mudada. Quando nós estamos sendo fiéis aos princípios da palavra. Sabe, eu já saí do esboço, já saí do assunto mesmo.
E agora eu vou fluir mesmo no que Deus está querendo falar. Amém? Eu não gosto disso não, mas quem manda é Ele. Amém? Entenda uma coisa. O mundo, as pessoas ímpias sempre irão se incomodar se o dinheiro nosso está sendo colocado no reino de Deus. E o querido, ele tem que entender uma coisa: o dinheiro é uma forma de louvor, é uma forma de adoração, porque as pessoas matam por dinheiro, traem por dinheiro, elas vendem o corpo por dinheiro. Dinheiro representa glória, e o diabo não quer isso na igreja. O diabo não quer que você coloque seu dinheiro para financiar o reino de Deus. Você está entendendo essa mensagem? Você é dizimista? Você é ofertante? Você é feliz por isso? Muito feliz. E pode se contorcer de ódio quem é do contra. Porque eu sou dizimista. Eu amo ao Senhor. Eu dei minha vida a Deus. E se eu dei minha vida a Deus, meu dinheiro vai junto. Amém? Você está compreendendo essa mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, as pessoas não sabem, mas em todos os nossos cultos existem manifestações do Espírito. Em todos. As manifestações do Espírito, elas são descritas na Bíblia por meio de 9 dons. 3 são vocais, 3 de poder e 3 de revelação. Um pastor, ou um mestre, ou um profeta, sempre, na maioria das vezes que eles estão em um púlpito, pelo menos 3 dons comuns que se manifestam e são espirituais. Eles não são espetaculares, mas eles são sobrenaturais. Que é a profecia, falar por inspiração. Você estudou uma coisa, mas Deus quer que você fale outra. Você estudou, mas Deus chega um momento e diz, não, agora é outra coisa. O nome disso é a profecia, é falar por inspiração. Segundo é palavra sabedoria e palavra de conhecimento. Palavra sabedoria é quando trata algo sobre o futuro das pessoas. E a palavra de conhecimento é quando revela algo do presente ou do passado. Então, na maioria dos cultos, essa manifestação espiritual acontece, mas muitos crentes não percebem. Porque às vezes eles só estão procurando o espetacular e perdem o sobrenatural. E foi o que Deus fez aqui. Me preparei, tem alguns slides ainda para passar aí, mas Deus disse, chegou agora, você vai falar sobre quem me ama. Porque muitos não provam esse amor. E dizer da boca para fora, qualquer um diz. Agora eu quero ver na ação. Amém, amém? Quem é que manda aqui? Deus. E eu até parei aqui, não vou amassar mais não. Você pode ficar de pé, eu quero orar por sua vida. Aleluia. Você ama o Senhor? Amém. Feche seus olhos, por favor, por gentileza. Eu quero abençoar a sua vida. Quero orar por sua vida. Eu quero ser grato a Deus por sua vida. Pai, eu te rendo graças pela sua presença nesse lugar. É muito real sua presença, Pai. O seu amor. Eu oro e intercedo, Pai, por corações que chegaram aqui pedindo uma resposta sua. Que chegaram aqui com a necessidade de ouvir sua voz. Eu intercedo por essas pessoas nesse lugar, Pai. E que elas possam ser tocadas pelo seu Espírito. Te agradeço por essa presença nesse lugar, Pai.
corações que estão abertos, pelas vidas que já foram entregues a você. Eu declaro, Pai, que a partir de hoje coisas serão mudadas pelo poder da sua presença nesse lugar. Corações sendo tocados nesse lugar, Pai, e a resposta chegando no interior deles. Eles não sairão daqui sem a resposta, Senhor, e a resposta é você. Você é tudo o que nós precisamos, Pai. Você é tudo o que precisamos. Você é a nossa resposta. Você é a saúde dos nossos ossos. Você é a saúde do nosso sangue. Você é a nossa prosperidade. Você é a nossa provisão. Você é tudo que precisamos. Tudo está em você, Pai. E você habita dentro de nós. Então nós já temos. Está dentro de você, meu querido. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Como você é bom, Senhor. Minha vida pertence a você. Obrigado pela sua palavra. Ela tem transformado nossas vidas. Ela tem trazido saúde ao nosso corpo. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Eu declaro uma semana abençoada, Pai. Eu declaro uma semana, Pai, com presentes inesperados. Você é a resposta, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar? Você pode se sentar, por favor? Antes de passar para o pastor, eu quero só finalizar o seguinte. Às vezes as pessoas, elas não entendem que Deus é tudo que precisamos e que tudo está nele. Às vezes eu medito na vida de José, do Egito, eu fico pensando, rapaz, até parece que José colou chiclete na cruz. O homem de uma vida desgraçada, meu Deus. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Estava na casa de Potifar prosperando. Foi dito como um infiel. Foi preso, inocente. Não fez nada de errado. Estava lá preso. Quando revelou um sonho de um rapaz, quando chegar no rei, lembra de mim, o cara esqueceu dele. Mais uma coisa, que, amados, assim, tem inspirado a minha vida quando eu lembro. Porque um dia, você não faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida em um dia. Um dia José acordou, preso na masmorra. Ele acordou. Mas no outro dia, ele acordou no palácio. Não subestime Deus. De uma hora para outra, amanhã, sabe? Não ignore. Você hoje pode acordar com esse problema, mas amanhã, acordou com esse problema hoje, mas amanhã, você pode acordar com tudo resolvido. Lembre-se disso. José acordou na masmorra, acordou na prisão. Mais um dia nessa vida, meu Deus, mais um dia. Mas quando ele acordou no outro dia, ele já estava em um palácio. Adeus prisões. Adeus falta. E agora ele estava sendo reconhecido como a segunda pessoa mais importante do maior império da época. Pastor, pode vir, por favor, por gentileza. Fique com essa palavra. Não subestime o poder de Deus. Amém? Eu sei que você entendeu. Graças a Deus. Você foi abençoado com a palavra de hoje. Que bênção, irmãos. Graças a Deus. Eu também fui muito abençoado. E eu creio mesmo que estamos saindo daqui diferentes. Bem melhores do que como entramos. Amém? Eu não posso terminar esse culto sem antes fazer um convite muito especial para você.
Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez. Talvez você atendeu ao convite de alguém para estar aqui. Talvez você já tenha vindo aqui algumas vezes. Mas eu quero dar uma oportunidade maravilhosa para você. Deus, Ele tem um plano de salvação para a sua vida. E esse plano ele só pode se cumprir se você receber Jesus como Senhor da sua vida. E nessa noite eu quero te dar uma oportunidade maravilhosa. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e a gente quer orar por você. Tem alguém? Sabe, querido, Jesus, Ele veio ao mundo abrindo mão da sua divindade. Ele era Deus, estava com Deus, Ele criou todas as coisas com Deus. A Bíblia diz que, de fato, Ele era Deus, mas Ele assumiu uma forma de servo, vindo ao mundo como homem, para poder morrer por mim e por você. Toda a humanidade estava perdida nos seus pecados, mas Deus elaborou um plano de salvação, e esse plano consistia em Jesus morrer na cruz, entregar sua própria vida, para que através desse sacrifício nós pudéssemos ser salvos. E essa salvação está disponível para mim e para você. Se você não consegue responder uma pergunta simples de o que acontece quando você morrer, para onde você vai quando você morrer, se você não souber a resposta, eu quero dizer para você, você precisa receber Jesus como o Senhor da sua vida. Receber Jesus não é conhecê-lo, porque Ele de fato é o homem mais famoso da história da humanidade. Todo mundo conhece Jesus. O que muda as nossas vidas de fato, o que faz com que esse processo, o que faz com que essa lei que Deus estabeleceu de salvação atinja as nossas vidas, é a atitude de recebermos Ele como Senhor das nossas vidas. Então não se trata de você conhecer, se trata de você entregar sua vida a Ele e recebê-lo como Senhor. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, se você está aqui e ainda não tomou essa atitude, eu quero fazer esse convite para você. Levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Vai ser um levantar de mão simples, um gesto simples, que vai mudar a sua vida e a sua eternidade. Onde está você? Tem alguém? Glória a Deus. Não é por força nem por violência, mas se você está aqui e ainda não recebeu Jesus, você precisa tomar essa decisão. Certamente será a melhor decisão que você pode tomar. Jesus não precisa de você, mas você precisa de Jesus. Se você ficou constrangido por algum motivo, você pode me procurar no final, ou alguém da nossa equipe, e nós vamos conduzir você acerca dessa decisão. Se você está aqui e já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, você pode fazer isso hoje à noite. Você pode sair daqui cheio, revestido de poder. Onde está você? Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão. A nossa equipe vai orar com você. Você vai sair daqui cheio. Ah, pastor, eu não sei nem o que é. Pronto, é algo maravilhoso para você. É algo que está disponível. Você vai orar em outras línguas. Tem alguém? Todos cheios? Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Gostaria de receber imposição de mão, sair daqui curado? Tem alguém? Todos curados? Oh, igreja maravilhosa. Salva, cheia, curada e sarada. Amém? Fica de pé. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Nós temos cantina lá. Cantina promovida pelo Bodas. Olha aí, rapaz, deve estar espetacular. Que bênção. Então não perde essa oportunidade. Passa lá. E você que é solteiro também, eles me disseram aqui no ponto que os solteiros, quem comprar o lanche, já vai receber o varão, a varoa aí, tá? Então tem uma bênção especial lá. Você pode passar lá e comprar o seu lanche, amém? Tem uma indicação literária aqui, é o livro Obediência nas Finanças, de Kenneth Hagin. Esse livro é maravilhoso. Irmãos, é um livro bem fininho, tá? É muito mais barato do que um hambúrguer, tá? E vai mudar sua vida. Então passa lá no nosso Verbo Shop e compra esse livro de Kenneth Hagin, Obediência nas Finanças. É um livro maravilhoso. Ah, pastor, eu estou com dívida, estou com problema financeiro. Olha aí, uma oportunidade para você consertar essa parte da sua vida e ser grandemente abençoado. Passa lá e adquira esse livro, certamente vai valer a pena. E esse outro livro que é um lançamento nosso, do autor Mark Hanks, tá? É um dos meus autores preferidos, ligados ao Rema. É o livro Honra Acima
e além. É um livro maravilhoso, também bem fininho, tá? É um livro que você vai se deliciar, maravilhoso. Passa lá no nosso Verbo Shop e você vai crescer bastante, tá? Sábado tem bodas, então você que é casado, noivo, vem e certamente você vai ser muito acrescentado. Os visitantes, cadê os nossos convidados? Olha aí, que bênção. E hoje é só convidado bonito, viu? Eu acho que foi aquela agência de modelos que mandou o pessoal hoje, tá? Então, lembra que eu falei que a gente tem uma sala VIP reservada para você? Você que recebeu a nossa pulseirinha, você tem acesso e direito a essa sala VIP. Lá vai ter alguma coisa para você comer, lá vai ter uma recepção mais calorosa. A nossa equipe está lá atrás acenando para você, ó. Então o pessoal que está acenando lá atrás, você pode segui-los. Se você veio com algum convidado, você veio com alguém que convidou você, a pessoa que convidou pode ir juntos também, tá bom? Esse é o momento, uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado pela sua presença. Eu declaro uma semana abençoada, cheia da palavra, cheia da unção, cheia do poder de Deus. Eu declaro você desfrutando de coisas sobrenaturais, extraordinárias e poderosas vindo da parte do Senhor. Se prepara, boas notícias estão vindo ao seu encontro. Seu telefone irá tocar. Vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.